falando de economia, você citou o Haddad, tem uma notícia aqui, é a mais lida, inclusive, agora da nossa página. O Sakamoto falou que é o resultado da economia que é o que importa. E é isso, a pessoa quer saber se ela vai poder comer o churrasco de picanha no final do ano. Acabou de sair a lista das 20 economias maiores do mundo. O Brasil subiu, passou o Canadá, está neste momento em nono lugar na lista das maiores economias do mundo. Quais são as maiores economias do mundo? Na lista, Estados Unidos, China e Alemanha, as três maiores do mundo, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional. O Brasil está em nono lugar, com PIB estimado em 2 trilhões 130 bilhões desse ano de 2023, e com isso ultrapassa o Canadá em pouco ali, mas o Canadá então fica agora em 10º lugar. Esses são relatórios recentes da economia, né, que eles acabam consolidando. Aqui a gente tem a lista completa, ó. Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Índia, Reino Unido, França, Itália, Brasil, em nono lugar. Top 10, Sakamoto. Brasil é top 10 na economia. O que esse número aí significa? O que significa estar nessa lista das 10 maiores economias do mundo? Significa que a gente ainda tem o que retornar, porque a gente voltou para o top 10, voltou para o top 9, só que a economia brasileira, né, ela é maior do que a economia italiana, por exemplo. A gente está num lugar errado ainda, né? A gente, inclusive, né, o pessoal do próprio, na campanha do Lula, o pessoal falava, né, que a gente pode chegar até sexta, sétima economia do mundo, retomando aquilo que o Brasil já, inclusive, já tinha estado antes, né? Então, eu acho que a gente está, isso mostra que a gente está se recuperando de um momento longo de crise, né? Um momento longo de crise, um momento de tomada de decisões equivocadas, né, por diferentes polos políticos, né? E a gente está retomando isso. E aquilo que a gente colocou, eu acho que tem uma relação direta e volto a dizer, né? Aí o crescimento da economia, porque é o seguinte, o PIB é importante, mas da mesma forma que é importante o tamanho, é importante também o prazer que proporciona, não é, gente? Então, o tamanho do PIB o PIB tem que crescer, ficar bonito, volumoso, mas tem que trazer prazer para a maioria da população. Senão não adianta só fazer meia dúzia de pessoas alegres e felizes, né? Então, o que que acontece é que a gente vai ter nos próximos anos essa discussão. É crescimento do PIB, mas a garantia de um mínimo de distribuição. A distribuição vem com o quê? Com recursos garantidos para alguns programas, né, que são abraçados pelo governo, que tem prioridade no governo, por exemplo, o Bolsa Família, né, manter o Bolsa Família de uma forma mais parruda, como é hoje, o aumento da inflação, do salário mínimo acima da inflação e a mudança no imposto de renda, né? O Lula prometeu na campanha que ao final do seu mandato, até salários até 5 mil seriam isentos do imposto de renda. Se pega a classe média média, né? Então, se você, por exemplo, fizer isso, isso são medidas redistributivas, né? Que é o quê? Você reduz o imposto de renda para quem ganha menos, você aumenta o salário mínimo acima da inflação e você distribui recursos através de benefícios sociais para os muito, muito, muito pobres. Isso ajuda a economia a circular, isso ajuda a distribuir esse crescimento do PIB. O PIB vai crescer mais de 13% esse ano, né? É uma surpresa para muitos economistas que previam que seria menos. A gente pode discutir uma série de razões para isso, desde o crescimento da safra de soja, a agricultura, serviço, indústria, retomada, um monte de injeção de dinheiro na economia, de programas sociais, tudo isso. Tem um monte de razões que a gente pode entrar nessa discussão. O fato é que a economia cresceu mais. Isso precisa vir acompanhado, como eu disse, de uma distribuição. Esse PIB tem que trazer prazer para muita gente, esse crescimento do PIB. E isso depende também, como a gente fala, só para retomar o que eu estava falando antes, disso depende também as próprias perspectivas eleitorais do Partido dos Trabalhadores em 2026, porque vai estar atrelado a isso. Não adianta a economia crescer, né, sem fazer uma distribuição. Muita gente fala, não, quando a economia cresce, naturalmente se distribui. Não, não é assim. Gráficos de vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, mostram que uma coisa é o crescimento da economia, ela pode vir por uma concentração de renda, como aconteceu nos Estados Unidos em muitas décadas, né? E outra coisa é esse crescimento de renda, da a economia crescer, mas todo mundo se beneficiar junto disso. E quando eu digo todo mundo, são os grandes polos da sociedade, os muito ricos, os muito pobres e a classe média.
Josias, o que que significa essa notícia, né? Como é que a gente pode traduzir isso para a nossa audiência? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. O que que isso significa para nós brasileiros? Significa que a gente parou de cavar e está tentando chegar à borda do buraco. E estamos num caminho adequado. Crescimento de perto dos 3% esse ano, o desemprego, eh, a taxa de desemprego acho que é a mais baixa desde 2015, a inflação vai ficar dentro da meta pela primeira vez depois de 2 anos. O Haddad aprovou algumas das coisas que ele queria aprovar. Uma delas, que mostra a forma como o Haddad está trabalhando, ele pegou uma proposta de reforma tributária que estava no Congresso desde 2019. Ele transformou o coordenador da elaboração dessa proposta em secretário dele, que é o Bernardo Api, e abraçou essa proposta, como se fosse uma proposta do governo Lula, algo que o Bolsonaro tinha desprezado durante os seus 4 anos. Veja bem, essa proposta estava lá no Congresso desde 2019, portanto, o primeiro ano da gestão Bolsonaro. Ela foi encampada pelo deputado Baleia Rossi, que colocou para tramitar. Bolsonaro, Paulo Guedes, eles ignoraram, eles desprezaram essa proposta que é histórica e foi aprovada. Depois de 40 anos, o Brasil fez uma reforma tributária com muitos defeitos, agora vai precisar regulamentar. Novos defeitos podem surgir nessa fase de regulamentação, mas é muito melhor com todos os defeitos do que o sistema tributário hoje existente. Aprovou lá um novo marco fiscal, conseguiu tributar rico. O Haddad conseguiu aprovar no Congresso tributação de fundos exclusivos de milionários brasileiros aqui e offshores, as contas offshores de milionários que mantêm dinheiro no exterior. E está ali, aos trancos e barrancos, não conseguiu o que ele queria. Ele precisava de 168 bilhões de reais, está conseguindo, se tudo correr bem durante esta semana, alguma coisa abaixo de 50 bilhões. Vai ter que vir com novas medidas agora no início do ano, vai ter que enfrentar um debate com o PT, com o Lula, em março, sobre cortes, qual é o tamanho dos cortes, para evitar que o déficit deslanche muito, não vai ser zero, mas quanto menor for, melhor, não é? Então ele está trabalhando adequadamente, Fabiola, e esses indicadores mostram isso. Agora, estamos longe do ideal, as previsões para crescimento do ano que vem são menores do que a desse ano. Então, tudo é muito ainda incipiente, mas o caminho é bem fazejo, o caminho é correto, a trilha é a boa trilha. Aos trancos e barrancos, o Haddad vai conduzindo a política fiscal na boa direção, o que impede o Banco Central de arranjar qualquer desculpa para não descer, para não reduzir a taxa de juros. Os juros estão caindo e deve-se reparar, o Lula começou o governo dele dando cotoveladas no Banco Central. Hoje, quem observa a cena econômica sem as paixões políticas, nota que o trabalho do Banco Central está dando resultado. Esse trabalho também de inflação dentro da meta, depois de 2 anos o presidente do Banco Central tendo que escrever cartinha para o Congresso para justificar por que não ficou dentro da meta. Esse trabalho também envolve um esforço do Banco Central, mas o PT e assemelhados não reconhecem isso. O Haddad cuidou de pacificar as relações do Lula, na medida do possível, com o Campos Neto, o presidente do Banco Central. Então, eu diria a você, Fabiola, que isso é um resultado bom para o Brasil, mostra que a gente está no caminho certo, agora estamos longe do ideal. Por sorte, tem um ministro da Fazenda que está caminhando na trilha correta.